Boa tarde a todos, é um privilégio estar novamente aqui com cada um de vocês para trazer algo da Palavra de Deus ao coração e à vida de vocês a partir desta semana. Eu gostaria de trazer algo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,37, onde ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós vemos muitas situações de batalhas e aonde são promovidas tanto a vitória quanto guerra espalhadas pelo mundo, e vemos lá atrás a vitória pírica. A vitória pírica, onde foi um termo utilizado por um rei chamado Pirro, onde ele, com muito pesar, com muito sofrimento, ele coordenou uma vitória com relação aos soldados romanos, aonde ele teve uma baixa imensurável, uma baixa enorme dentro do seu exército, tendo assim uma vitória não com sabor de vitória, mas uma vitória com sabor de pesar, porque muitas vidas se foram, a maioria dos seus oficiais, dos seus comandantes, e também muitos daqueles que creram numa direção de um rei, na direção de um reinado. E por isso, quando se fala em vitória de Pirro, vitória que não valeu tanto a pena assim, ou seja, ela foi uma vitória muito custosa, uma vitória que maltratou, uma vitória que trouxe muitas situações contrárias à vida ali de pessoas. E eu quero dizer que para cada um de nós também isso acontece no dia a dia, e quando nós vemos essa expressão de Pirro, ela não é utilizada apenas no contexto militar, mas ela também é utilizada no nosso dia a dia, por analogia ligada às atividades, sejam na economia, sejam política, na justiça ou em outra qualquer que você esteja envolvido. E para descrever essa luta similar, prejudicial ao vencedor, eu gostaria de trazer alguns pontos sobre o que a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Em primeiro plano, nós vemos que nós somos mais que vencedores por causa da procedência da nossa vitória. Ou seja, em Provérbios 21, 31, nós vamos ler: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor vem a vitória. Ou seja, de onde vem a minha vitória? Ela não vem da minha sabedoria, da sua vitória, ou da nossa argúcia no trato com a vida. Ela não vem da sofisticação de nossos recursos. Pura e simplesmente, ela vem do Senhor, e a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Ele é poderoso, e o seu exército é mais que vitorioso. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, ela tem nos dito dia após dia. E nessa condição, você é mais que vitorioso, ou seja, qualquer vitória que não procede de Deus é semelhante à vitória pírica, a vitória de Pirro, ou seja, ela é custosa demais e dura tão pouco tempo que nem vale a pena ser comemorada. Em segundo plano, nós vamos ver que nós somos mais que vencedores por causa do poder do general que nos comanda. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, o relacionamento desse comandante com a sua tropa é incomparável. Ele nos ama, Jesus é o nosso general, não nos enganou, ou seja, ele diz: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, lá em João 16, 33. Ou seja, essa franqueza chega até assustar aqueles que não confiam nele, mas o exército do Senhor, ou seja, e o Senhor dos exércitos, ele
é vitorioso e nos torna mais que vitoriosos. Deus não seria comandante de um exército de derrotado. Isaías diz que um dos nomes desse Deus é Deus Sorte, Isaías 9, 6. Em terceiro plano, nós vamos dizer que nós somos mais que vencedores por causa da potência das armas com que nós combatemos estas batalhas. Nós poderíamos citar aqui textos para provar como nossas armas são superiores. Basta-me dois e estão lá em 1 João. No primeiro, 1 João 2,14, vai dizer do objetivo. Ele vai dizer: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. João diz que os jovens crentes são vitoriosos, já venceram o maligno e por uma simples razão, a palavra de Deus está neles. Onde está a palavra de Deus? Está a vitória que ele nos proporcionou. Que instrumento poderia ser mais eficaz que a palavra de Deus? O autor de Hebreus, ele nos escreve dizendo porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do corações. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é a arma potente que você precisa para devastar todos os inimigos na batalha contra o pecado. Em segundo lugar, nós vamos ver com relação à fé, que é o dado subjetivo. 1 João 5,4 vai dizer: porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ou seja, esse verso, ele foi grande inspiração e nos ajuda a cada um de nós, verdadeiros crentes, no processo de resistência no dia a dia. Ou seja, a fé, a arma imbatível, ela é suficiente para nos fazer vencedores contra situações que o mundo nos impõe. Em primeiro plano, desânimo. Em segundo plano, a tentação. E também sobre a perseguição no terceiro plano. No Apocalipse, nós vamos ver que 8 vezes o uso do verbo vencer, ele é utilizado. O Apocalipse é o registro de um confronto, é como uma crônica de guerra, da guerra entre o bem e o mal, entre as hostes celestiais e as forças do inferno. Estes, os inimigos de Deus, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. Por isso, eu gostaria de mencionar como é estranho que o texto ele diz: o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro sabe-se dos menos resistentes dos selvagens do mundo animal. Alguns animais foram dotados de instrumentos de defesa e ataque. Uns têm chifre, outros coices, outros marradas, outros exalam mau cheiro, como o gambá. Mas e o Cordeiro? O Cordeiro deu sua própria vida para nos tornar vitoriosos e nessa vitória, a nossa vitória, portanto, é crédito dele. E ele pôs a glória devida ao seu nome. O nome que é lindo, o nome que é esse nome de Cristo, o nome que acalma o mar, ele faz a tempestade cessar, o nome que é sublime, um nome de glória, um nome que restaura a alma, dá força para caminhar. É o teu nome, Jesus. É o mais doce que o mel, ele tem poder e glória. É o teu nome, Jesus, que leva
o pecador aos céus, traz vitória, aos feridos são curados. O teu nome, Jesus, tem poder para mudar a minha história. Eu gostaria que você refletisse nesse texto, ainda que curto, mas com relação a como tem sido a tua vida, como tem sido as vitórias que você tem obtido no seu dia a dia. Elas têm procedido de Cristo Jesus ou elas têm sido alcançadas pelo teu braço forte? Reflita com relação a isso e veja se tudo isso tem gerado alegria, tem gerado paz ao seu coração. Porque caso isso não tenha acontecido, hoje é o tempo de você parar e regressar, porque Ele nos dá esse parar e regressar. Ainda que a palavra de Deus diz que Ele não se alegra daqueles que regressam, mas é um outro contexto. Se eu estou indo bem, por que regressar? Mas se eu não estou indo bem, é hora de parar e regressar e reconhecer dentro do meu coração, onde habita o Espírito Santo de Deus, o que tem acontecido de errado comigo. Quais as lutas que eu tenho travado e tenho sacrificado, não só a minha vida, a vida de minha família, a vida de pessoas que estão do meu lado. Ainda que eu tenha vitória, será que será uma vitória boa, uma vitória que me trará alegria, paz, ou será a vitória de pior? Reflita com relação a isso. E eu sei que se o Senhor tocar no teu coração e você estiver na condição de parar e voltar, eu sei que Ele promoverá isso de uma maneira que não haja tanto desgaste ou mais desgastes que você tem vivido até o dia de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Seja uma semana vitoriosa, mas a vitória de sempre. A vitória em alegria e paz, porque nós somos já determinados por Deus como mais que vencedores, porque Ele me chamou. Venha você também estar com Ele, pelo poder que é no nome de Jesus. Beijo grande no coração e fiquem na paz do Senhor.